condição de inscrita, a senadora Simone Tebet, 3 minutos. Obrigada, senhor presidente. Agradecer a presença da testemunha. Eu posso dizer que se eu tinha, porventura, dúvida, e não tenho e não tinha, sobre um possível crime de responsabilidade da senhora presidente da República, nesta noite, neste momento, com esse testemunho, não tenho mais dúvida nenhuma de que não foi apenas um, foram vários os crimes de responsabilidade cometidos pela senhora presidente. Vou ficar apenas no decreto por uma questão de tempo, deixamos as pedaladas para as próximas oitivas, mas o depoente deixou muito claro aqui, e com isso derrubou a base da defesa da senhora presidente, quando diz que toda vez que se faz questionamentos, há uma preliminar que precisa ser respondida. E a preliminar é muito simples, é a questão da meta fiscal. Afinal, a meta fiscal estava sendo cumprida quando se baixaram os decretos suplementares, com ou sem autorização legislativa, não é isso que está sendo discutido? Se a resposta é não, como foi amplamente, sobejamente demonstrado aqui, não poderia a senhora presidente da República, porque não é onipotente, ela não poderia baixar decreto, ela tinha que mandar uma lei para esta casa, porque senão violaria como violou a separação dos poderes. E aí ela cometeu mais um crime de responsabilidade previsto na Lei 1079. Bom, diante destas questões, ficou muito claro aqui, a meta fiscal é anual sim, ela é anual, ninguém discute, mas como disse aqui o depoente no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um controle, o controle é bimestral e quadrimestral, justamente para não permitir que um governo irresponsável gaste o que tem e o que não tem, maqueie as contas públicas, dizendo que está tudo bem no ano de 2013, no ano de 2014, caracterizando fraude eleitoral, e mesmo no ano de 2015, e depois disse, não, eu me enganei, agora no final do ano vamos arrumar essa meta fiscal, e fez tudo aquilo que queria fazer. É disso que foi colocado, é isso que foi colocado aqui. Mudou o PLN número 5 e em seguida mudou baixou os decretos. A pergunta que faço é se ele pode esclarecer de quanto teria que ser o contingenciamento para que pudesse, nessa apuração, a senhora presidente da República poder continuar baixando decretos suplementares e não fazer o contingenciamento necessário, que era o corte dos gastos além do permitido para poder sanear as contas públicas. Essa é uma pergunta que eu deixo, e naqueles 25 segundos ainda. Como se aufere, embora já tenha explicado, mas novamente, como se aufere se um decreto de abertura de crédito suplementar é ou não compatível com a restrição fiscal? É aí para Vossa Senhoria poder novamente explicar em que momento que nós podemos auferir esse decreto, essa abertura de crédito é ou não compatível com a restrição fiscal ou com a meta fiscal. A palavra com o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Naquele momento, ou seja, se a gente olhar o contingenciamento que foi feito a partir do relatório de avaliação do terceiro bimestre, o contingenciamento teria que ter sido de, se não houvesse, enquanto não houvesse mudança de meta aprovada por esse Congresso, ele teria que ser de 57,2 bilhões de reais. Isso desconsiderando possíveis efeitos das chamadas pedaladas fiscais e das distorções que elas provocavam. Então, pode ser que esse valor, quando você juntar esses fenômenos, ele possa ser um pouco maior do que apareceu aqui. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Essa é a primeira pergunta, já respondida bastante objetivamente. O segundo ponto é a questão da averiguação da compatibilização. A nosso ver, a confusão está sempre relacionada a essa história de verificar se existe um controle na abertura e se existe um controle na execução, na autorização ou na execução orçamentária, não é? E é claro que a nossa legislação, ela prevê em vários momentos, como eu disse no início, a necessidade de controle da própria autorização. Deu exemplo da LRF, como poderia citar exemplo do artigo 5º, né, da LRF, quando trata do PILOA, como poderia dar exemplo da LDO e da própria Constituição. Ou seja, a expectativa é de que todo projeto de lei, não só o inicial, mas qualquer alteração que venha a ser feita ao longo do exercício, seja compatível com a meta. Essa aferição defende desses dois controles. Um controle da execução, que é o primeiro, logicamente, aquele que é mais próximo do controle. Se o controle da execução estiver funcionando, fica válida aquela delegação que o Congresso concedeu no artigo 4º,
que afinal de contas trata disso, ou seja, daquela exceção ao regramento geral da Constituição, permitindo então que o Poder Executivo abra decretos de crédito suplementar sem submeter ao crivo do Poder Legislativo. A partir do momento em que o controle financeiro não está funcionando, então funciona mais claramente e evidentemente o controle da autorização legislativa. E aí cai aquela delegação e, portanto, toda abertura de crédito suplementar deve então ser toda abertura de crédito suplementar que possa de alguma forma reduzir ou deixar de ajudar na recomposição da meta, ela deve então ser submetida a esse Congresso. E é razoável imaginar isso, pelo menos por dois motivos. Um motivo é o controle político imediato que esse Congresso vai querer ter, e é natural que queira ter, especialmente em situações de escassez, como estava evidenciado naquele momento. E o segundo é a própria intenção de compelir o próprio Poder Executivo a cumprir a meta, porque uma vez que ele esteja cumprindo a meta, ele mantém a flexibilidade que ele tinha antes na gestão orçamentária. E a gente sabe que esses dispositivos eles estão nas leis orçamentárias pelo menos desde 2002. E eles não foram colocados pelo Poder Executivo, eles foram colocados na lei orçamentária originalmente pelo Poder Legislativo e seguem essa redação atual, exatamente igual a essa redação atual, pelo menos desde 2009. 2 minutos, senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Apenas para deixar bem claro para aqueles que estão nos assistindo pela TV Senado, né? Ele falou numa cifra inimaginável de menos 57 bilhões. Esse teria que ser o contingenciamento, o corte de recursos, como alguns lembraram aqui, que poderia ser usado sim na saúde, na educação, na segurança pública, nas obras de infraestrutura. Por que não foram usados e por que haveria que ter a necessidade desse contingenciamento? Porque se eles tivessem feito o dever de casa anos anteriores, especialmente 2013 e 2014, e não gastando além da conta e violando preceitos legais e constitucionais com o intuito de ganhar a eleição, nós não teríamos que contingenciar e muito menos a senhora presidente teria cometido crime de responsabilidade em relação ao ano de 2015. É isso, é essa a vida real do povo, como alguns dizem aqui.